Haaland se despediu da Copa do Mundo neste sábado, afinal de contas a Noruega foi eliminada para a Inglaterra, mas mesmo assim a gente precisa ressaltar que essa Copa do Mundo colocou o Haaland no mapa mundial do futebol em lugares aonde ele não tinha chegado ainda. Sim, surpreendentemente, do tamanho que o Haaland sai dessa Copa do Mundo, ele não tinha chegado. Primeiro a gente precisa falar sobre o fora de campo, o extracampo, que todos os conteúdos produzidos pelas redes sociais do jogador o jeito com que ele se expressou durante a Copa, como ele falou sobre as seleções que ele eliminou, no caso a seleção brasileira, como ele falou sobre os jogadores que ele enfrentou, sobre Vinícius, sobre Neymar, sobre o próprio Bellingham, que é amigo dele da época que jogava no Dortmund na eliminação para a Inglaterra nas quartas de final. Tudo isso fez o carisma do Haaland, que já era grande para uma parte do mundo do futebol, ficar ainda maior depois dessa Copa do Mundo. E isso a gente pode ver refletido em números. O Haaland chegou, na manhã deste domingo, a 64 milhões de seguidores no Instagram. Ele cresceu mais de 20 milhões de seguidores durante a Copa do Mundo. É um caso, obviamente, muito diferente do Vozinha, que ganhou 28 milhões de seguidores, mas não tinha existido toda uma comoção mundial aí pro Vozinha ganhar os seguidores. No caso do Haaland, já era um jogador muito grande, muito reconhecido, e chama atenção esse grande crescimento que ele teve durante a Copa do Mundo, muito pelo que ele fez em campo, obviamente, primeira Copa do Haaland, marcou 7 gols em 5 jogos, foi o grande destaque da seleção norueguesa, mas mais do que isso, pelo fora de campo, né? Se mostrando um jogador extremamente carismático, se expressando muito bem, fazendo coisas divertidas, coisas que atraíram o olhar, às vezes até fora da bolha do futebol, engajando em memes, enfim. Todo o posicionamento dele fez com que ele estourasse um pouco a bolha de quem acompanha a Premier League, principalmente, e nessa Copa do Mundo tivesse todo esse crescimento que ele teve. Um crescimento que é baseado, claro, numa forma de jogar futebol do Haaland, que é entregar muitos gols. Ele tem essa característica, ele é um homem-gol, e eu tenho a sensação, falo isso já há bastante tempo, de que o Haaland tem post-its colados na parede. Nem sei se o jovem usa post-it, talvez ele tenha alertas, alarmes, coisas que aparecem no celular para ele, de recordes que ele quer bater. E ele tem tudo para, não sei se ele vai conseguir alcançar os grandes batedores de recorde dos últimos tempos, e a gente pode dividir entre clubes, competições, seleções, grandes competições, mas ele tem essa característica de querer ir atrás de números, porque afinal de contas o trabalho dele é marcar gols. E nessa Copa do Mundo deu para ver o quanto com muito pouco o Haaland consegue decidir muito, né? Por isso que também chamou atenção no jogo contra a Inglaterra, quando o técnico da Noruega acaba tirando o Haaland de campo precisando de gols para se classificar, mas isso aí é outro ponto de análise. A sensação que eu tenho dessa de que ele é um cara que quer bater recordes, ela fica ainda maior quando a gente vê que dentro da primeira vez que ele tem a possibilidade de ter essa projeção a nível de seleção, porque a Noruega não jogava uma Copa do Mundo há 28 anos, nunca tinha chegado nas quartas de final, e o Haaland foi o cara que fez a Noruega chegar lá, dá pra ver que a partir dali ele pode fazer ainda mais pela seleção o que ele já caminha para fazer grandes coisas dentro dos clubes, né? A gente tá falando de um cara muito jovem, 25 anos, vai fazer 26 agora no dia 21 de julho, que nessa Copa do Mundo era a primeira vez, primeira Copa dele, foram 7 gols, como eu disse, em 5 jogos. O Haaland precisou de muito pouco para fazer os gols, inclusive, enfim, decisões de que ele poderia ter feito até mais. Os números dele com a seleção da Noruega são absurdos, são 62 gols em 55 jogos. Ele marcou muitos gols com a base ainda na Noruega, sub-19, 11 gols em 9 jogos, sub-20, 11 gols em 5 partidas. É um cara que sempre teve essa característica do gol como sendo a mais apurada para ele. E é um cara que tem muitos gols marcados na carreira, né? E tem se caracterizado por onde ele passa, ele deixa a marca do gol, né? Então, por isso que eu digo que eu tenho a sensação de que ele quer ganhar títulos, obviamente, ir mais longe com a seleção. Já vou falar sobre seleção com um asterisco aí, mas dentro do que ele tá no dia a dia, das competições do dia a dia, acho que ele tem o objetivo de ganhar e de recordes também. E dentro das competições
de clubes internacionais, aí eu acho que é onde ele chama mais o protagonismo. O Haaland começou a jogar futebol de forma profissional, né? Depois de ter saído da base, lá em 2017, digamos assim, 17, 18, aquela temporada. No molde marcou 20 gols em 50 jogos. No Salzburg marcou 29 gols em 27 partidas. No Dortmund marcou 86 gols em 89 jogos. E no Manchester City, onde ele está e tem contrato até 2034, marcou 162 gols em 195 jogos. São 379 gols em 453 partidas. De um cara, repito, que vai bater os 26 anos agora em julho, ou seja, ele é muito novo. Tem aí todo um ponto de que a gente precisa entender até que idade vai ir a carreira do Haaland. Geralmente, e nos últimos anos a gente tem visto jogadores indo até muito mais, Cristiano Ronaldo 41, Modric 40, Lionel Messi 39, os jogadores têm ido até mais. A questão é ver se fisicamente o Haaland vai conseguir fazer isso. Esse é um ponto, acho que para ele conseguir bater os recordes de números. Dentro das competições que ele disputa, Bundesliga, 62 gols em 67 partidas. Premier League, 112 gols em 132 jogos. Liga dos Campeões, 57 gols em 58 jogos. E essa competição é que eu chamo a atenção. Porque eu acho que é nessa que o Haaland foca bater os recordes. Eu acho que ele tem os 140 gols do Cristiano, os 129 do Messi, os mais de 100 do Leva. Eu acho que ele tem. E dos jogadores que estão ativos na Champions League, só o Mbappé tem mais gols que ele, que são 70 em 98 jogos. O Mbappé chegou aos 70 gols, com 40 jogos a mais neste momento que o Haaland, e ele tem 13 gols a mais em 40 jogos a mais que o Haaland. Para vocês terem uma ideia do quanto o Haaland pode se aproximar do Mbappé nos próximos anos. O Mbappé vai continuar marcando muito gols na Champions, porque ele é outro que tem os recordes aí na parede dele. Mas o Haaland precisa menos, a sensação, para fazer mais, e ele tem a Champions como objetivo. Então, acho que entre esses dois jogadores vai estar aí a busca pela artilharia. Estou muito curiosa para ver o que vai ser do Haaland agora que o Manchester City trocou de treinador. Saiu o Pep Guardiola, que era muito mais de um jogo associativo, que o Haaland teve que se adaptar dentro do que o Guardiola queria fazer com o City. E agora chega o Maresca, que também tem essa característica, mas pelo que a gente viu do Chelsea, do Maresca, é um jogo um pouco mais vertical, que talvez faça com que algumas das características não tão exploradas pelo City do Haaland possam ser mais exploradas com o Maresca. Ou seja, ele pode dar um salto ainda maior na quantidade de gols por temporada. Digamos que a gente começa a contar desde que o Haaland começou a jogar profissionalmente, a média dele de gols por ano, por temporada, é de mais ou menos 38. Eu acho que ele tem ali a casa dos 1000 gols, né, como um objetivo. Pode ser que o Cristiano vai bater, então vai se tornar um objetivo chegar a tentar alcançar essa marca. Se ele jogar nos próximos 10 anos, ou seja, até os 36, ele teria que subir bastante a média para poder imaginar que ele pudesse chegar a tal dos 1000 gols. Ele teria que duplicar quase. Ele tem uma média de 38, é verdade que em algumas temporadas bem mais, outras bem menos, mas ele teria que saltar para mais de 60. E esse ele não fez. O Haaland até agora bateu os 50 por temporada com o máximo. Então ele vai ter que subir. Mas aí é interessante entender essa mudança de técnico. Pode ser que com a saída do Guardiola e chegada do Maresca, que joga um pouquinho mais vertical, pode ser que a gente tenha um Haaland subindo ainda de produção. Mas é inegável a gente falar que o Haaland sai maior dessa Copa do Mundo que ele entrou. Acho que ele tem alguns desafios em termos de... Acho que o Haaland precisa colocar dentro de seleção, fazer com a Noruega o que o Cristiano fez com a seleção portuguesa, que é levar a Noruega a ganhar títulos. O Cristiano conseguiu fazer isso. O problema é que a Noruega é um país relativamente pequeno, não produz tantos jogadores, mas está com uma geração boa, fez uma boa Copa do Mundo. Então, a partir daí, tentar dar esse crescimento, estar em mais Copas, estar em mais competições de seleções Eurocopas, enfim, e dentro daí produzir mais gols, né, ser mais relevante. Acho que esse é o grande desafio do Haaland e acho que ele pode ter o Cristiano como espelho dentro do que o Cristiano conseguiu com a seleção portuguesa. E dentro dos clubes é isso, é entender se essa mudança um pouco de estilo, que não é uma mudança brusca, mas é uma mudança dentro do clube, se isso pode fazer com que ele suba a produção de gols. E ver até quando o Haaland vai ficar no City, né? Porque os rumores de que
Isso ele mesmo falou, o pai dele já falou que ele quer provar várias ligas. Ele já jogou na liga alemã, agora tá na inglesa, obviamente em algum momento passará pela espanhola. O nome do Real Madrid nessa Copa do Mundo já apareceu de novo, o pai dele falando que quem não sonha em jogar com o Real Madrid. Teve a história da candidatura do Henrique Riquelme, que falou que ia trazer o Haaland. Então ele é um nome que tá por aí. E dependendo se ele vai para um clube assim, Real Madrid, Barcelona, próprio Bayern de Munique, talvez a produção de gols dele aumente. E é um cara que vai fazer 26. A gente tá vendo os caras que fazem gols, exemplo, próprio Lewandowski, Benzema, Cristiano Ronaldo, que conseguiram marcar mais gols depois dos 30 que antes dos 30. Pode ser que o Haaland também entre nesse lugar aí. Aí pode ser que ele dê um up aí na quantidade de gols. Então tem alguns desafios na carreira do Haaland, mas a verdade é que, na minha opinião, ele sai da Copa do Mundo muito maior do que ele entrou e com muito mais gente olhando para ele. Vamos ver o que ele vai tirar disso tudo e vamos ver como é que vai ser daqui para frente, tanto a carreira do Haaland dentro da seleção, como a carreira do Haaland dentro dos clubes, porque ele já tem muita coisa, ele já ganhou títulos, ele continua marcando muitos gols, mas ele tem que dar uma subida se ele quiser bater os recordes aí dos caras que continuam liderando todos os recordes com suas seleções, em competições e com os seus clubes. Veremos, mas será interessante.